Olá, hoje vamos viajar até ao sul de Portugal para mergulhar numa das lendas mais belas e trágicas que temos. É uma história que ainda hoje parece ecoar nas muralhas antigas do castelo de Alcotim. Vamos lá então conhecer a fundo a lenda da Moura Zuleima. Mas atenção, não pensem que isto é só mais uma história antiga daquelas que se contam e se esquecem. Não, não. Esta é uma daquelas narrativas intemporais, sabem? Cheia de amor, de traição, de vingança. É por isso, por causa destes ingredientes tão humanos, tão universais, que ela se manteve viva durante, imaginem, quase 800 anos. Ok, então para percebermos bem esta lenda, temos mesmo de fazer uma viagem no tempo. Temos de ir até ao momento em que tudo começa, a queda de Alcotim. Pensem nisto, estamos a falar de um reino que estava a ser forjado no meio do conflito, em plena reconquista. E o ano exato, 1240. Um ano, olhem, absolutamente decisivo na reconquista cristã. É precisamente em 1240 que as tropas do rei Dom Sancho II conseguem finalmente conquistar o castelo de Alcotim. E não era um castelo qualquer, era um importante bastião muçulmano há séculos. E é aqui que acontece uma coisa, bastante notável para a época. O rei, num gesto de grande clemência, entrega a fortaleza ao seu cavaleiro mais valente, um tal de Rui Gomes, mas dá-lhe uma ordem muito, muito clara: poupar a vida dos vencidos. Mal sabia ele que essa ordem ia selar o destino de todos. É precisamente neste ponto que a nossa história dá uma volta de 180 graus. Saímos do cenário de guerra e entramos numa história de amor, porque é mesmo ali, no meio das ruínas e da derrota, que vai nascer um romance completamente improvável. E os nossos protagonistas, não podiam ser mais diferentes. Pensem nisto. De um lado, temos o Rui Gomes, o cavaleiro cristão, o comandante vitorioso, o conquistador. E do outro, Zuleima, a donzela Moura, a sobrinha do líder que acabara de ser derrotado. Eram literalmente dois mundos opostos, destinados a colidir de uma forma dramática. E apesar de tudo mesmo que os separava, a atração foi fulminante, imediata. Ali, no meio dos escombros da guerra, nasceu uma paixão avassaladora e, claro, uma paixão completamente proibida. Uma paixão que ia, sem dúvida, mudar tudo para sempre. Mas, como em todas as grandes histórias de amor, há sempre um obstáculo, não é verdade? E neste caso, o obstáculo vem na forma de um coração que está a ser completamente consumido pelo ódio. É aqui que entra em cena o nosso antagonista. Então, quem é este Hassan? Bom, a lenda descreve-o como um guerreiro feroz e, mais importante, era a ele que Zuleima estava prometida em casamento. Reparem, a perda do castelo já tinha sido uma humilhação terrível para ele, mas perder a noiva para o comandante inimigo, isso para ele era absolutamente imperdoável. Dá para imaginar o estado de espírito dele, não dá? O ciúme, o ódio, estavam a corroê-lo por dentro. A vingança passou a ser o seu único objetivo de vida, a sua única razão de existir. E ele faz um juramento: não vai descansar enquanto não destruir Rui Gomes. E a partir daqui tudo se precipita. A tragédia acelera. A promessa da Assene está prestes a concretizar-se e da forma mais cruel e traiçoeira que se pode imaginar. Isto faz-nos pensar, não é? Como é que um cavaleiro como Rui Gomes, conhecido por ser tão destemido, tão experiente em batalha, como é que ele podia ser derrotado? A resposta é chocante, mas ao mesmo tempo terrivelmente simples. Ele não foi vencido num combate justo, de homem para homem. Não, ele foi apanhado, derrubado, por uma traição vil. O plano de Hassan foi meticuloso sim, mas acima de tudo cobarde. Primeiro, a emboscada, planeada ao detalhe. Depois o ataque. Rui Gomes é apanhado totalmente desprevenido e é morto ali mesmo. Zuleima, coitada, testemunha todo o horror e desmaia. E por fim, Hassan não perde tempo. Foge, arrastando Zuleima inconsciente com ele. Mas pensem que a história acaba aqui? Nem pensar. A lealdade dos companheiros de armas de Rui Gomes vai dar início a uma perseguição implacável. Eles querem justiça. Imaginem a cena. 4 dos seus soldados encontram o corpo do seu líder. E eles percebem logo o que aconteceu. Só a traição podia ter derrubado um homem como ele. O luto inicial transforma-se rapidamente numa fúria cega. E ali, sobre o corpo do amigo, eles juram duas coisas: vingar a sua morte e resgatar Zuleima. O grito deles ecoa: vinguemos Rui Gomes! E com essa determinação, a perseguição começa. Não havia volta a dar. E a justiça, neste caso, foi mesmo rápida. Os soldados conseguem alcançar Hassan junto a umas azinheiras antigas. E ali, sem qualquer hesitação, fazem-no pagar.
impõem-lhe exatamente o mesmo destino cruel que ele tinha dado ao cavaleiro deles. E agora? Agora chegamos talvez à parte mais fascinante de tudo isto. A forma como esta tragédia de sangue e lágrimas se transforma em folclore. Como se torna num eco eterno, num fantasma que assombra as margens do rio. É que o ponto-chave é este. A história não acaba com a morte de Rui Gomes, de Hassan ou com o sofrimento de Zulaima. Pelo contrário. É aqui que a história começa a ser lenda. O seu poder, a sua transformação em algo que faz parte da cultura daquela região, começa precisamente depois da morte. E a imagem que fica, a que perdura há séculos, é esta. Diz o povo que, nas noites de luar, se formos para junto das ruínas do castelo de Alcotim, ainda se conseguem ouvir os soluços de Zulaima. A sua alma, dizem, continua por ali a vaguear, num lamento eterno pelo amor que lhe foi roubado, de forma tão trágica. Isto deixa-nos a pensar. O que é que faz com que uma história como esta, uma história de amor, de perda, de choque de culturas, o que é que a faz ecoar com tanta força durante quase 800 anos, ao ponto de se tornar literalmente parte da identidade de um lugar? Fica a reflexão. Bem, e para quem ficou com curiosidade e quer saber ainda mais sobre esta história incrível, não deixe de consultar a descrição do vídeo no YouTube para informações complementares e uma análise mais detalhada.